Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. A paz do Senhor para todos. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa noite, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, ver o que Deus está fazendo neste lugar, mas muito mais do que tudo isso, é se sentir honrado por Deus, pela responsabilidade de estar diante da igreja, ou seja, da noiva dele. Eu aprendi que provavelmente você não entregaria, ou não deixaria sua noiva conversando com qualquer um. Então eu entendo que é uma responsabilidade muito grande, porque dependendo do que eu falar, eu vou ter problema com o noivo. Eu preciso que você abra a sua Bíblia primeiro, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Eu acho que vale a pena nós fazermos uma introdução aqui. Capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Nos diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olhe para mim agora. Nesse texto, antes de Paulo dizer o que quer, Paulo diz que nível de atenção ele precisa obter das pessoas para transmitir a mensagem. Ele abre o texto dizendo: eu não quero que vocês ignorem, eu não quero que vocês se distraiam. Eu preciso que agora toda a atenção de vocês estejam focadas no que eu vou dizer. Por isso que ele diz: o que eu vou dizer não pode ser ignorado. O que Paulo quer dizer? O que tão de importante ele tem para transmitir? Será que ele vai falar que Jesus Cristo salva agora? Será que Paulo vem com a mensagem salvadora? É isso? Por que é que ele chama a atenção de seus ouvintes, dizendo que o que ele vai dizer não pode ser ignorado? Se eu fosse você, eu marcava esse texto na sua Bíblia, porque provavelmente ele é um dos textos mais preciosos que você precisa observar, principalmente quando você está num ambiente onde a palavra de Deus é pregada. Preste atenção no que Paulo vai dizer e você vai entender por que ele diz que não pode ser ignorado. Volta o texto, por favor, para a tela que fica fácil. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus, repita comigo, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, gente, eu não sei se você reparou, mas Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele diz: todos passaram pelo mar, todos estiveram debaixo da mesma nuvem, todos comeram o maná, todos beberam da água que saiu da rocha, todos estavam no mesmo lugar, na mesma hora, vendo, ouvindo e experimentando a mesma coisa. Mas Paulo diz no verso 5 que Deus não se agradou da maioria deles, e por causa disso
eles pereceram no deserto. Por que Paulo diz que esse texto não pode ser ignorado? Por que Paulo diz que esse texto é muito importante? Porque ele diz que pessoas podem estar no mesmo culto, na mesma igreja, na mesma hora, ouvindo e vendo a mesma coisa e sair daqui para não viver nada. Um culto que pode ser altamente transformador para um grupo de pessoas, pode ser totalmente insignificante para outras. E pasme você, não tem a ver com Deus, porque Deus veio para abençoar todo mundo. Não tem a ver com Satanás, porque Satanás não vem no culto. Pelo menos comigo, não trouxe. Esse dia eu estava num culto, o microfone fez barulho, o cara falou, inimigo. Eu falei, ele vem aqui na igreja? Lá na igreja não vai não. Aí ficou tudo sem graça. Porque eu queria que você entendesse uma coisa. Se você quer viver algo extraordinário, depende de você. O incrível está te esperando. Sua vida está esperando. Gente, vida é uma palavra extraordinária. Ó. Vida é o V de vai e o resto é só ida. Sua vida está esperando. Às vezes você está no bolo, sabe? Mas não basta estar no bolo. Você tem que fazer o que você nunca fez. Um texto aqui, só para você entender. 3 horas da manhã, que horas eram? Tudo escuro. Os discípulos estão dentro do barco, vento contrário, todo mundo com medo. Nem todo mundo era pescador. Mateus era cobrador de impostos. Não sei nem se ele sabia nadar. Todo mundo lá olhando um para o outro. Nossa, o barco vai afundar, que perigo. De repente Jesus aparece andando em cima d'água. Tu acredita? Vem dando um rolezinho. Provavelmente cantando, esse cara sou eu. Imagino eu, certo? Literalmente tirando onda. De repente alguém olhou e viu ele andando sobre as águas e gritou o quê? É um fantasma. Ninguém correu, porque estava em alto mar. Tem situação na vida que tu não tem. Ou tu enfrenta ou tu enfrenta. Essa que é a situação boa. Aquela que tem rota de fuga. Por isso que casamento não tem rota de fuga nem saída de emergência. Hashtag chupa essa manga. Casou, agora criaste o problema. Resolva o problema, certo? Tudo escuro, 3 horas da manhã, 12 indivíduos dentro do barco, todo mundo com medo, olho arregalado, aquela tribulação, no meio daquilo tudo, um dos 12, quantos? Um. 12, Pedro olhou e falou, será que é ele mesmo? Nossa, está dando para enxergar não. Aí, se é o senhor mesmo, manda eu dar uma voltinha aí fora. Estou a fim de andar em cima d'água também. Nunca andei, poxa. Que eu não tenho outra oportunidade. Jesus poderia falar, Pedro, o que você vai fazer aqui? Aqui não tem nada. Já estou indo para aí. Jesus falou para Pedro, vem Pedro. E Pedro saiu do barco e andou sobre. Aí eu fico imaginando. Quantos saíram do barco? E quantos ficaram no barco? Estatística ruim, hein? Certo? Qual era o local mais seguro? Se você estivesse lá, tu ficava onde? Claro. Nós queremos viver o incrível, extraordinário, sensacional, mas não estamos a fim de sair do barco. Pensa num culto de domingo, na igreja dos apóstolos. 11 camaradas levantando, queremos dar um testemunho coletivo. Pode falar, essa semana nós vimos 2 indivíduos andando sobre as águas. Aí Pedro, posso dar o meu? Gente, só para registro, um dos 2 que estava andando em cima d'água era eu. Eu ando, eles contam. Quem você quer ser? Quem vive ou quem narra? Está na hora de você sair do barco e contar suas próprias histórias. Está na hora de você viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. E eu quero te fazer uma pergunta. Jesus chamou Pedro? Sim ou não? Pedro se ofereceu. Fica esperando. Estou esperando um chamado. Jesus disse, não vou chamar, que eu já chamei, deixei escrito. Já avisei. Se jumento não quer ir, bota a culpa em mim. Você está rindo, mas é sério. A vida está aí, meu filho, te esperando, viver o extraordinário. Seu casamento pode ser o melhor casamento dessa terra. Seus filhos podem ser os filhos mais extraordinários. Sua empresa pode ser tudo seu pode ser o melhor. Por quê? Porque tu é filho do chefe dos crentes. É assim que funciona. Só que a grande maioria das pessoas está esperando algo acontecer.
Nossa, pastor, minha vida não acontece nada. O que tu faz? Nada. Ah, eu quero arrumar um homem lindo. Olha como a senhora anda. O máximo que vai arrumar é um gnomo. Se de uma menina falou comigo, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, fiel, crente. Eu falei, para casar com quem, filha? Você não tem atributo para tanta exigência? Ficou com raiva. Aprenda uma coisa, sua mente muda primeiro que sua vida. Sua vida não muda primeiro que sua mente. Primeiro muda a sua mente, depois mude sua. É assim que funciona. Eu quero mostrar a vocês histórias de pessoas que enfrentaram adversidade. Porque se tem uma coisa que para a gente é com fartura, é adversidade. Não tem miséria. Pode faltar qualquer coisa. Menos problema. Mal vem um, aparece outro. Lembra? O discípulo, nessa passagem que eu citei, ou melhor, numa outra passagem de Marcos 4, a partir do 35, quando Jesus repreende a tempestade, lembra? E ele chega lá em Gadara, eu imagino eles descendo do barco, acabou de quase afundar. Nossa, gente, que susto, hein? Ele estava dormindo, nem ia ver a morte. Acabou de chegar, quem é que sai? Um cara peladão do sepulcro. Pensa que visão do inferno. Aquele cara pelado, correndo, perigoso. O discípulo deve ter falado: caraca, irmão, não tem refresco não. Sai de um problema, aparece outro. É importante você entender que o que nos move, ou que move essa estrutura, são pessoas. E pessoas inevitavelmente vão viver seus problemas. E seus problemas vão requerer de você determinação. E a sua determinação vai te conduzir para Jesus. E Jesus vai fazer o milagre que você precisa. Mas o milagre que você precisa, antes de passar por Jesus, passa por você, pela determinação. Então eu vou te mostrar rapidinho algumas passagens bíblicas que eu acho que vale a pena você entender. Que basta a sua postura, seu posicionamento, como você se posiciona, e as coisas vão ficar bem mais fácil. Queria que o pessoal da mídia me ajudasse. Vou botar só um versículo, porque eu peguei só texto conhecido. Marcos 10, 45 é a passagem do cego Bartimeu. Queria que colocasse só o 45 para mim. Olha lá, Marcos capítulo 10, é isso? Então é 11:45. Põe no 11. Deixa eu pegar aqui. Ou é 46? Agora eu perdi. Botei errado aqui. Vamos lá. Agora eu tenho que achar. Isso, 40. Marcos 10, 46. Eu falei 10, 45? Isso. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, certo? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Presta atenção, a maioria das pessoas conhece o texto, e quem não conhece vai conhecer agora, porque eu vou contar a história. Quem é Bartimeu? Um cego de nascença. Ele já é um homem adulto, que provavelmente já deveria estar conformado com a sua cegueira. Deixa eu te ensinar uma coisa: nunca se conforme com aquilo que você está vivendo antes de você saber um parecer de Deus. Também não adianta ficar inconformado com aquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, não concordo com isso. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus. Me levava para os cultos. Aqueles pregador de fogo que ia nos cultos, lembra? Voltava a terceira e ia até São Paulo. E eu ficava lá emocionado, chorava. Esse pregador. E eu falava: um dia eu vou pregar. O povo vai chorar. Nossa, isso é bonito. Pregar e ver os outros chorando. Comecei a pregar, os outros riam. Falei: não, pô, é para chorar, pô. Não é para rir, pô. Chorar, eu quero que chora, sim. Ninguém chorava, o povo ria. Até teve vezes que eu parei, que eu falei: o que é isso? Isso é um culto? Um circo? E sabe o que Deus falou para mim? Você é meu bobo da corte. Aí é que eu fiquei ofendido. Então deixa eu te falar uma coisa: viva o que Deus tem para você, se tu concorda ou não. Dane-se.
Porque quando ele quer fazer, ele faz. É ou não é? E pronto. É assim que funciona. Eu gosto de Bartimeu porque ele é um cara que podia ficar dentro de casa, chorar me engano. Mas não, ele vai para a rua. Para onde? O cara é esperto. Está na saída de Jericó. Caminho para Jerusalém. Por que ele ficava ali? Porque por ali passavam as pessoas que iam cultuar, iam oferecer sacrifício, iam para as festas. Pessoas religiosas que Bartimeu sabia que elas tinham um coração bom, porque a palavra cuja qual elas viviam as impulsionava a ajudar pessoas necessitadas. E Bartimeu é um necessitado, e ele está à beira do caminho, onde passa a turma que pode fazer algo por ele. O que Bartimeu está dizendo para a vida? Eu não entreguei os pontos, eu quero viver. E como eu vou viver? Não tem como trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou me colocar no lugar onde as pessoas passam e vou pedir. Me dá uma esmolinha, me dá um negocinho aí para mim. E lá está o Bartimeu. Eu gosto disso. Você quer mudar de vida, meu filho? Fica chorando não. Ah, pessoas me feriram. Pessoas te feriram, pessoas vão te curar. Esse dia uma mulher falou comigo: pastor, homem nenhum presta. Falei: nossa, a senhora está rodada, conhece os homens tudo? Ela falou: não é isso que eu estou falando. Eu falei: nem eu. Porque eu vi que um homem deve ter passado pela vida dela e a traumatizou, e agora ela diz que homem nenhum presta. Palhaçada é essa? Bartimeu está lá buscando sobreviver. Por quê? O que é isso? Determinação. Lá está Bartimeu. Um dia Bartimeu está sentado lá na beira do caminho e ele escuta um barulhão. E aí ele pergunta: o que está acontecendo aí, gente? Alguém falou: Jesus. Sabe, aquele que entrou na casa do Zaqueu, aquele dia. Ele está passando aqui de novo. Bartimeu falou: Jesus, passando aqui de novo. Caramba, de novo, né? É hoje. Hoje eu vou arrebentar. Falar com ele hoje. Ele está falando com ele, porque se ele fala com os outros, o que os outros falam? Não vai dar certo, rapaz. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de reclamar a sua vida com quem não vai resolver. Tem gente que entra na fila do banco e conta a vida para os outros. Bom, dona? Fila grande, né? Pagar uma conta aqui. Estou numa luta, menina. Meu marido foi embora. Meu filho tirou nota baixa. Mamãe está doente. Tem gente que é o maior barato. Eu gosto de Bartimeu, porque ele está falando com ele. Eu vou falar com Jesus, é hoje, é hoje que o filho de José vai prestar atenção em mim. E aí ele começa a utilizar o que ele tem. Ele tem visão, sim ou não? Sim ou não? Mas ele tem, porque sua vida não vai mudar com aquilo que você não tem. Sua vida vai mudar com aquilo que você tem. Para de dizer: eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, não tenho aquilo outro. O que Davi tinha? Uma pedra, uma tiradeira. E o cara tinha escudo, espada, lança, um escudeiro, capacete, um montão de coisas. E Davi falou: eu tenho escudo? Não tenho. Espada? Não tenho. Eu tenho revólver? Não tenho. Eu tenho? Não tenho. Eu não tenho nada. O que eu tenho? Eu tenho essa pedra. Então é com essa pedra, isso, você vai mudar a sua vida com o que você tem. Por quê? Porque você serve um Deus que pode transformar o que você tem no suficiente para realizar o que você precisa. Você consegue entender? Tem gente que não muda de vida, que fica esperando o ideal chegar, mas para a sua vida chegar, ela vai mudar com a realidade. Bartimeu começou: ô filho de Davi, olha eu aqui, ó. Estou passando aí ele, ó. Nossa. O filho de Davi, eu aqui, ó. Aqui, ó, Bartimeuzinho. Juninho. É porque é Bartimeu. É filho de Timeu, Timeu Júnior. Quem vai ser curado é Juninho. Olha eu! E o que o pessoal falou? Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca. Se eles pudessem falar, sabe o que eles falariam? Se enxerga. Mas a frase não cabe no texto, porque o cara é... Certo? Ele não vai te ouvir. Gente, deixa eu te falar uma coisa: não é meritocracia. Ele não vai te ouvir porque você merece. Ele vai te ouvir porque ele liberou a graça, um favor que você não merece. Se você começar a achar: eu não mereço. Ganhar dinheiro eu não mereço. Não mereço. Nossa.
Ser vitorioso, eu não mereço. Esse dia uma irmã falou comigo que veio nesse mundo para sofrer. Quando eu escutei aquilo, eu não aguentei, falei para ela, então a senhora sofra. Aproveite, porque foi para isso que a senhora veio. Sua missão é sofrência. Então a senhora sofra, sofra e sofra. Aí ela não gostou, porque ela queria que eu sofresse também. E eu aprendi na minha vida que sofrer é verbo. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então eu aprendi o verbo sofrer, eu nunca conjugo. Pelo menos na primeira pessoa. Na segunda até eu vou. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não, mas vós e eles. Isso, deixa o sofrimento para os outros. Quer apanhar tudo para você? Ela ficou chateada. Então preste atenção. O pessoal falou, Bartimeu, cala a sua. Porque ele não vai. Ele é popstar, Bartimeu. Ele está no topo da pirâmide. E você na base. Tu acha que esse Jesus que frequenta a casa dos ricos, como Zaqueu, vai na tua casa, Bartimeu? Mas eu gosto do Bartimeu. Determinação. Uau! Filho de Davi! Está ficando longe! Poxa! Filho de Davi! Do nada. A multidão estava indo, Jesus parou. Alguém deve ter perguntado, por que parou? Parou. Por quê? Sabe por que Jesus parou? Por causa do Bartimeu. O pessoal disse que não ia, que não vai, que não é, que é isso, que é aquilo. Mas Jesus parou. Para dar atenção para um cara que ninguém daria. Ele parou e o Bartimeu continua gritando, porque não sabe que ele parou. Ô filho de Davi! Jesus falou assim, chama o cara que está me gritando lá. Traz ele aqui. Estou a fim de falar com ele. Foram lá chamar o Bartimeu, que continua gritando. Porque tem gente que não tem sensibilidade para entender que Deus já liberou, então continua. Aí alguém foi lá e falou, ele mandou chamar o chefe dos crentes lá. Falou que vai te atender. Bartimeu jogou a capa fora, levantou a mão e nem olhou para ninguém. Porque tem hora que é melhor não enxergar. É melhor não ouvir. Tem uma estralha. Eu não sei aqui, mas lá onde eu pastorei, tem uns irmãos, pastor, que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Se o diabo falar assim, eu vou levar para o inferno. Aí, maluco, isso vai dar um problema para tu lá. Deixa para Jesus, que é mais poderoso. Às vezes você tem perto de você gente que não deveria estar. Parece uma sementinha do mal. Então tem hora que é melhor. Ele não olhou, até porque não enxergar, e lá vai ele. Ele chamou, né? Menino, quase fiquei sem voz. Um abismo chamou outro abismo, já não enxergo. Vai que eu passo. Não falo. Chegou lá na frente de todo mundo. Botaram, eu imagino o pessoal do bolo falando o quê? Absurdo. Absurdo isso. Estou andando atrás dele de longe, querendo uma benção. Agora olha só, chamou os outros, que nem senha tem. Sabe isso? Corrupção. Os outros entrando na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não olha para se você está no bolo, Ele olha para o seu coração. Entendeu? Deus não quer saber se você está chorando, não estou chorando. Tem gente que acha que vai chorar, vai comover. Ai, Deus. Chorando, estou atendendo nada. Só falsidade pura. Cuidado que você pode estar rindo de você. O que me encanta, sabe o que é? É que Jesus olha para Bartimeu e diz assim, o que queres que eu te faça? Bartimeu estava ali na beira do caminho para pedir o que para as pessoas? Uma? Para as pessoas ele pede uma, e para Jesus? Por que ele não pede para Jesus me dar uma esmolinha? Porque ele está diante de alguém que pode mudar a sua vida para sempre. Pessoas podem te ajudar, Jesus pode te transformar. Eu gosto de Bartimeu porque na presença de Jesus ele não quer de esmola. Ele diz, é ele que está aqui, o chefe dos crentes? O que eu quero que o Senhor me faça? Simples. Só estou a fim de ver. Aliás, achei que o Senhor já tinha notado que era isso que eu queria.
Porque me parece que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele quer que as pessoas escutem. Escute o que Ele vai me pedir, porque o que Ele vai me pedir é diferente do que Ele pede para vocês. Para vocês Ele pede um donativo, para mim Ele pede um milagre. Você está entendendo? Tem gente que pode te ajudar, sim ou não? Mas não peça para essas pessoas fazerem por você aquilo que elas não podem. Peça para Deus. Quando Bartimeu diz: eu quero ver, Jesus falou: ó, perdoados estão os seus. Ele pediu para perdoar pecado? Ele só pediu para... Mas a Bíblia diz que aquele que procura a Deus recebe infinitamente mais do que pede ou do que pensa. Sim ou não? Logo em seguida Jesus, liberou, e aí Bartimeu ficou curado. O texto diz que ele seguiu a Jesus, mas poderia ter voltado na beira do caminho, não podia? Ir lá e falar assim: nossa, quase que eu tropecei. Vocês falaram que eu não ia conseguir. Vocês falaram que eu não merecia, que ele só frequenta a casa de rico e não de pobres. Mas eu descobri hoje que ele veio para mudar a vida de todos que o buscam, que estão determinados para alcançar o quê? Porque está cheio de gente lá, ó. Eu acabei de vir de lá, onde muita gente, mas a transformação acontece para aqueles que estão determinados em fazer com que ela aconteça. Sua vida pode mudar hoje, pode mudar aqui, pode mudar agora, mas ela depende de você. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, Bartimeu morreu cego? Sim ou não? Não. Então deixa eu te mostrar uma outra história, de uma mulher que provavelmente não conheceu Bartimeu. Outra cidade, outro ambiente. Coloca para mim Marcos 7, 24, e deixa eu usar esse texto. Marcos 7, verso 24. Eu ainda vou usar mais 3 textos, ok? Mas vai ser rapidinho. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa não queria que ninguém o soubesse, mas ele não pôde esconder-se, porque a mulher cuja filha tinha espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, sirofenista de nação, mas que rogava, rogava para que expulsasse o demônio de sua filha, mas ele disse para ela: não me é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, certo? E a mulher disse: Senhor, você deve conhecer o texto, se não conhecer, está aí na tela. Presta atenção em mim aqui agora. Essa mulher aqui, ela está com um problema. A filha dela está endemoniada. Fala endemoniada. Isso. Lá na casa dela. E ela foi procurar Jesus. Por quê? Porque é para expulsar um demônio. E ela já ouviu falar que Jesus anda arrebentando. Só que o texto diz que Jesus não estava muito afim de atender ninguém naquele dia. Estava meio cansado. Entrou numa casa, não queria que ninguém o soubesse. Mas a mulher descobriu como? Determinação. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Ah, por que eu não estudo? Não, eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não estudo porque o meu colégio é fraquinho por causa do coronavírus. E lá antes do coronavírus tu tirava nota boa? Ah, botar no culpa no pobre coitado do vírus. Ah, pastor, casamento é muito difícil para todo mundo, meu filho. Desde que mundo é mundo, viver casado é um grande desafio. Esse dia alguém me perguntou: pastor, 30 anos de casado, o que o senhor vai fazer? O senhor nunca pensou em divórcio? Eu falei: divórcio não, mas assassinato eu já pensei diversas vezes. Então é difícil para todo mundo. Eu aprendi: quem quer dá um jeito, sim ou não? E quem não quer? Quem aqui já apertou um parafuso com a faca? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. Como é que você fez isso? Você usou uma faca para apertar um parafuso? Por quê? Porque você deu um. Entende? Para algumas coisas você dá um jeito, basta te interessar. Se te interessa, tu dá um jeito. Se não te interessa, tu dá desculpa. A dona descobriu que Jesus estava lá, mas os discípulos estavam fazendo segurança, porque Jesus não queria atender ninguém. Então imagina o cordão de isolamento. Ninguém entra, ninguém sai. Jesus está descansando. A dona deu um olé e entrou. Foi lá. Por quê? Porque ela tinha determinar. Ela tem um problema. Ela precisa levar para Jesus. Então ela vai lá. Bom Jesus. Vem falar com o senhor aqui que eu estou com um problemão lá em casa. Uma garotinha endemoniada. Demoniadinha. Um demônio, ninho de demônio, endemoninhada. E eu vim aqui falar com o senhor. Para o senhor expulsar os demônios da minha garotinha. Estou precisando. Jesus falou assim: ô dona, eu não posso fazer nada pela senhora não. A senhora é sirofenista, a senhora é grega. Eu não posso pegar o pão do filho e dar para o cachorro. Chamou a mulher de quê?
Chamou a mulher de quê? Cachorra, cadela, cã. Fala sério, se fosse tu. Fala. Tu vem pedir uma oração na igreja, o pastor fala assim: não vou orar por você, sua cadela. Se você não... Cadela é a senhora, sua mãe. Vou embora. Mal educado. Aí, Jesus, que tipo de pastor? Chamando a gente de cachorro. Porque se um pastor te chama de cachorro, você reclama com Jesus. Mas quanto Jesus te chama de cachorro, você reclama com quem? Com Deus? Ô Senhor meu Deus, seu filho que é o Senhor mesmo me chamou de cachorro. Não dá nem para denunciar. É igual quando eu brigo com minha mulher. Às vezes vou reclamar com Deus, com minha mulher. Sou minha mulher, eu não sei se ele é meu pai ou meu sogro. Teologia esquisita. Mas volte aqui, não perca não. Jesus falou: a senhora é uma. Assim de gente indo embora. Ia ou não ia? Ia. Tem gente que basta proferir uma palavra que confronta você aqui de cima, que você vai embora. Porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida, mudar de postura. Sabe? Tem gente que quer Deus que é um Deus parceiro. Sabe aquele Deus? Vai contigo na balada. Você gosta de dar um tequinho? Deus vai contigo também. É Deus que é parceiro. Sabe? Que é o seu coração. E tem um Deus que é Senhor. Que ele diz: aqui quem dita as regras sou eu, e eu vou te levar para uma vida que você nunca viveu. Só que hoje a turma está querendo um Deus que é parceiro. O Deus parceiro é o chifrudo. Eu fico imaginando algumas pessoas chegando lá no dia do julgamento. Aí Jesus está lá sentado. Aí vem. Aí Jesus. Aí vem outros irmãos. Aí está lá Jesus. Estou mandando gente para o inferno e tu está rindo. O assunto é sério. Meu irmão, Deus não é seu parceiro, Ele é seu Senhor. É Ele que dita as regras. É Ele que diz como vai ser, que hora vai ser, do jeito que vai ser. Você está entendendo? Ele não pede que você seja perfeito, Ele só pede que você se aperfeiçoe. É isso. É assim que funciona. Você está entendendo? Quando nós olhamos para esse estilo de vida, é essa a proposta. E ela é feita com determinação. Olha só. A mulher olha para Jesus, depois de Jesus ter chamado de cadela, e o que é que ela diz? Sim. Sim, Senhor. Sim. Cachorra. Não tem problema não. Sou uma cadelinha. Isso, vocês têm o hábito de chamar a gente de cão. Beleza. Mas vou falar uma coisa para o senhor, o chefe dos crentes. Eu vim aqui na casa do senhor para buscar uma bênção para minha filha. E não vai ser o que estão me dizendo, não é cordão de isolamento, não é o cansaço do senhor. Porque Jesus não está querendo dar uma lição na mulher, Ele está querendo dar uma lição nos discípulos. Para eles aprenderem a serem resistentes. Quando a mulher falou: ó, eu vim aqui buscar minha bênção, os cachorros comem debaixo da mesa, a migalha que os cai dos filhos, certo? Eu quero a minha bênção. O que Jesus falou para ela? Mulher, pode ir para a sua casa, que o demônio já saiu da sua filha. Como saiu? Quem foi que expulsou o demônio dessa garota? Jesus não disse: sai dela agora e nunca mais entre nela. Sai agora. Jesus disse isso? Porque quem expulsou o demônio foi a própria mulher, com a postura que ela assumiu. Você pode assumir hoje uma postura nesse culto, e um milagre está acontecendo na sua casa agora. Você está entendendo? Porque é a postura que você assume. Escute o que eu vou te falar. O mundo espiritual, ele não respeita o que você fala, ele respeita o que você faz. Lembra quando os discípulos perguntaram: por que é que nós não expulsamos esse demônio? Jesus disse: porque esse demônio só sai com jejum e isso. O que Jesus está dizendo? Eu expulsei esse demônio e ele só saiu, não é pelo que eu falei, é pelo que eu fiz. Ações. Quando nós olhamos para essa mulher, o que nós vemos é a postura que ela assumiu de determinação. Ela é gente, pessoas que tem o quê? Que tem um problema.
E quando ela tem um problema, o que ela faz? Ela tem determinação, como Bartimeu. E quando ela tem determinação, ela leva para Jesus. E quando ela leva para Jesus com determinação, ela alcança o seu milagre. É esse o caminho para você viver o seu. Posso ouvir um amém? Isso. Marcos capítulo 2. Coloca para a gente, por favor. E vamos para o terceiro. A filha da mulher continuou endemoniada, sim ou não? Bartimeu morreu cego? Beleza. Marcos 4. Verso 1. Me ajude aí, santo varão. Marcos, capítulo 2. Aqui na minha cabeça, às vezes fica falhando. Falha, estou ficando velho. 52 tem mais passado que futuro. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que ele estava em casa. E logo se juntaram-se tanto que nem nos lugares das portas cabiam. E ele, assentando-se, os ensinava, né? E o texto diz que 4 homens vão conduzir um paralítico até a casa de Jesus. A casa da sogra de Pedro, é esse o texto, né, que eu quero mostrar para vocês. Mas preste atenção. O texto diz que quando Jesus está lá, uma grande multidão se aglomera. E o texto diz que alguns homens vêm trazendo um paralítico deitado numa cama. Quando eles se aproximam da casa de Jesus, eles veem que a casa de Jesus está lotada, está assim de gente. Eles têm um problema. Qual é o problema? São pessoas que têm um problema. Qual é o problema? Seu amigo paralítico. E agora o que eles enxergam? Uma oposição que os impedem de chegar até Jesus. Entre você e Jesus, sempre vai ter a oposição. Você já notou quando você vai orar, como é que a oposição se levanta? Senhor meu Deus e Pai soberano, vou acordar amanhã cedo. Nossa, não é isso não. Atrapalhando minha oração. Vamos lá de novo, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nem jantei não. Às vezes eu tenho que ficar 5 minutos só repreendendo esses troços. Esses pensamentos que vêm querendo preocupar minha mente. Que aí eu começo a falar sem a conexão. Sempre vai ter. Os camaradas querem conduzir um amigo até Jesus. E quando ele olha para a casa onde Jesus está, o que tem lá? Uma grande multidão. Ela teve para Bartimeu, certo? Ela teve para a mulher do fluxo de sangue, certo? Ela teve para Zaqueu. Ela está para todo mundo, a multidão. O propósito dela é impedir você, criar uma barreira entre você e Jesus. Quando esses homens olham lá na casa de Jesus, tem uma multidão, e eles precisam entrar com a maca, e não tem espaço para entrar. Se fosse qualquer tipo de pessoa, ô amigo, levanta a cabeça aí, olha lá, a casa dele está lotada, não vai rolar, chegamos tarde, tem que vir mais cedo, falou? Vira aí para lá, gente, vamos embora. Vieste paralítico, voltarás paralítico. Não. Nesse momento, os camaradas devem ter dito para o paralítico: irmão, só veio com passagem de vinda. Nós vamos botar você lá dentro. Mas como? Segura, irmão. Assistiu Missão Impossível, Tom Cruise. Vai entrar por cima, irmão. Entendeu? Entrada triunfal. De repente, Jesus está lá pregando. Pensa que esse negócio seria maneiro. Eu aqui pregando, de repente. Não é, gente? Pessoal doido. Arrancando a esteia. Gente, que é isso? E agora? Está descendo, camarada. Eu imagino para ali. Tremendo. Um abismo chama outro abismo. Vai que ele cai. De repente estacionou lá embaixo. Enquanto o paralítico está lá embaixo, o texto diz que Jesus olha para onde? Para cima. Os caras maneiros, hein? Caraca, esses caras entraram pelo teto. Boa ideia. É isso aí. Poxa, se fosse outro tinha ido embora. Mas eles não. Muitas vezes a vida vai exigir de você estratégias que podem parecer absurdas para os outros. Quando eu olho para esses homens, eu vejo que eles saíram de casa determinados a resolver seu problema. E onde eles acham que a solução está? Em Jesus. Mas para chegar à solução, não é fácil. A realidade é essa.
Muitas pessoas têm problema com o caminho, têm problema com o endereço. Tem muitas pessoas. O poder de Deus continua o mesmo. Gente, entenda bem, a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus chegava em Nazaré, ele não podia fazer muitos milagres. Por quê, pastor? Porque Nazaré foi a cidade dele. E assim como super-homem no planeta Krypton, Jesus tinha problema em Nazaré. Quando ele chegava em Nazaré, ficava fraco. É verdade isso? Sim ou não? Mas tinha um problema em Nazaré. Tinha ou não tinha? Só que Jesus perdia o poder quando chegava em Nazaré, mas a incredulidade das pessoas tornava em Nazaré Jesus uma pessoa comum. E Jesus não podia fazer naquele lugar, preste atenção, o que é Nazaré hoje? A vida de muita gente. Muitas pessoas lidam com Jesus utilizando o mesmo modelo mental de Nazaré. Por isso, milagres acontecem do seu lado, perto de você, na igreja do outro, no ministério do outro, na empresa do outro, do casamento do outro, no filho da outra, e na sua não acontece. Por quê? Por quê, pastor? Deus não gosta de mim? Não é isso. Vamos lá, a menina vai na casa de Naamã e diz para ele: olha, há milagre para você no profeta que está em Samaria. Ele sai de casa e vai visitar o rei. Mas espera aí, a menina não mandou ele falar com o rei. Tudo bem, mas ele foi. A menina mandou ele falar com o profeta. O que anda acontecendo? Pessoas estão lidando com Deus, com um modelo mental, com posturas que dificultam elas alcançarem seus propósitos. É importante. Eu vejo gente orando a Deus como se fosse um pedinte. Eu vejo gente se apresentando a Deus dizendo que não merece o que Deus diz que resolveu te dar. Que você não merece, Ele já sabe, mas como eu disse, não é por seu mérito. Pessoas falam de uma forma tão, depreciativa, que elas acabam não conseguindo. Deus está lá, querendo fazer, querendo agir, mas a postura dessas pessoas impedem o agir de Deus. Ele continua todo poderoso, mas não pode fazer. Fazia em Betânia, fazia em Naim, fazia em Nazaré, ele fazia em Cafarnaum, mas quando chegava em Nazaré, ele ficava limitado. Será que quem limita Deus não é você? Será que seu casamento não é o que você deseja fazer, porque você nunca levou Deus como realmente Ele é para o seu casamento? Hoje, como pastor, eu tenho uma grande preocupação com resultados, porque eu vejo o que Paulo diz no começo da minha pregação: pessoas estão no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas, porém perecendo no mesmo ambiente onde outras pessoas estão prosperando. Decisões. Jesus não olha para o problema está no paralítico. Mas que problema o paralítico tem? Nada para Jesus. O problema desse paralítico é se ele não conseguisse chegar ali. Mas por que ele chegou ali? Porque tem gente aqui. Querido, se você está com dificuldade de andar ou de chegar a Jesus, ande com gente que vai te levar até Ele. Aliás, aprenda uma coisa: o que você quer fazer, ter ou ser? Se aproxime de gente que tem, faz e é, porque já já você está tendo, fazendo e sendo. O grande problema é que você se mistura com gente que não faz, não tem e não quer o que você planeja. Você quer falar inglês? Você anda com quem? Com quem? Com quem? Fala inglês. Quanto mais inserido no ambiente, vamos lá, você vai para uma escola de inglês. Quanto tempo aqui no Brasil você pode falar inglês? 3 anos? 5 anos, talvez você fica fluente? Beleza, sim ou não? Sai daqui, vai para o norte dos Estados Unidos. Fica lá 3 meses. E tu vai ver. Como é que tu fica doido? Tu tem que aprender, porque senão tu morre. E aí tu fica, tem vergonha é uma ova. Eu vou falar, vai estar tudo errado. Dane-se.
Eu vou falar certo ou errado, mas eu vou falar. Quando nós olhamos, o que eu vejo nessa passagem é, primeiro, os caras colocaram o amigo lá na presença, e aí Jesus fala um negócio extraordinário: perdoados estão os teus? Depois ele diz assim: levanta, pega a tua cama e... Em umas traduções de levanta, toma a tua cama e leva para a sua casa. Aí Jesus foi cruel. Leva a cama para casa. Qual era a última coisa que aquele camarada gostaria de ver? O quê? A cama. Por quê? Porque a cama lembrava quem ele? Mas Jesus fala: pega a cama e leva. Porque o dia que você pular, virar cambalhota e tu achar que tu é o cara, olha para a cama e você vai descobrir quem você era e onde você estava e quem foi que te tirou de lá. Não perca a sua cama de vista não, meu filho. Porque tem gente que não pode crescer um pouquinho aqui, ó. Acha que o mundo gira em torno dele. Se você pensar isso, vai no médico, é labirintite. E para mim... Vamos lá, mais 2 textozinhos, eu vou terminar na hora. 9h30. Marcos 9, coloca aí para mim, 18. Isso aqui também é maneiro. O cara ficou paralítico, sim ou não? Sim ou não? A menina ficou endemoniada? E o Bartimeu morreu cego? Beleza, então está tudo dando certo para essas pessoas. Só não dá para você. Presta atenção nesse texto, verso 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, e não. Presta atenção, um garoto doidão, menino, lunático, demoniadinho também. O pai dele queria libertar ele. Foi procurar Jesus, Jesus não estava. Jesus não estava, o que o pai fez? Levou o filho por discípulo. Aí os discípulos foram lá: sai demônio, demônio, sai, demônio. Mas o demônio teimoso não saiu. Deu um furdunço danado, uma confusão. No meio da confusão, quem é que chegou? Quem é que chegou? Isso aí, chegou Jesus. Qual o problema aí, Lu? O pai do garoto falou assim: ô Jesus, desculpa, sou eu aqui. Trouxe meu garotinho aí, rapaz, demoniadinho. E falei com o seu discípulo, o senhor não estava, né? Estava orando. E aí eu mostrei para o seu discípulo falou: não, o demônio não expulsa também. Não expulsou nada. Meu garotinho está ali, ó, todo esculhambado. Jesus falou: ô geração incrédula, essa patotinha minha é ruim, hein? Traz o garoto. Aí o menino veio. Quando o demônio viu Jesus, aí que o demônio ficou endemoniado. O demônio ficou doidinho lá, aquela pressão toda. Depois você lê que é o maior barato, eu morro de rir. Aí Jesus falou para o pai do garoto: há quanto tempo esse demônio está nele? Aí o pai dele falou: ei, isso já é um demônio da família. Desde novinho, assim, já acompanha nós, assim, já mudamos para 5 casos, o demônio vai junto, é. Certo? Demônio estilo X-Men. Joga meu filho na água, no fogo, estilo Naruto. Sabe? Eu gosto porque Jesus falou: ô demônio! Vaza. Sai dele agora e nunca mais entra nesse garotinho. Aí o menino ficou lá estadalado. O que o pessoal falou? Morreu. Matou o garoto. Pensa o pai do menino: poxa, pô, não era isso não, pô. Pô, era melhor deixar com o demônio, pô. Pô, matou meu garoto. Porque tem gente que não é capaz nem de reconhecer bênção. O menino está liberto, estão dizendo que o menino está morto. Aí Jesus falou: ô garotinho, levanta aí. Levanta aí que o demônio já foi embora. Vambora, meu filho, pega o seu garoto aí, ó, e vaza. Vai embora, mano. Vai embora. O demônio saiu do garoto? Sim ou não? Mas saiu porque o pai estava determinado. Isso. Porque o pai poderia falar: esses discípulos são incompetentes, igual o mestre dele que não treinou ele direito. Eu vou virar as costas e vou embora. Vambora, menino, demônio também, vambora. Vamos para casa. Todo mundo. Você gosta da bagunça, né? Bom, vamos aqui recapitulando a mensagem. Bartimeu morreu cego. A menina ficou endemoniada. O paralítico saiu andando. E os demônios do X-Men saíram do garoto. Pois é, agora vamos terminar com João 8:1. Essa também é uma dona esquisita, rapaz. Se não é Jesus, ela tinha se lascado. Isso. Jesus, porém, foi para o Monte das...
E pela manhã cedo ele tornou para o templo, e toda a multidão vinha até com ele, e ele assentando-se os ensinava. E os escribas trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterando, e pondo no meio, disseram: mestre, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, mas e tu que dizes? Isso dizia para que tentando tivesse o que acusar, mas ele curvando escrevia com o dedo em terra, mas como né? Insistisse, perguntar, ele direitou-se, disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a dar uma pedrada na mulher aí, certo? E depois você lê o restante. Olha para mim, porque eu já estou acabando por causa do tempo aqui, presta atenção. Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar, e a mulher foi para o Monte da Descoberta fazer umas coisas lá com o cara, entendeu? Amanheceu para Jesus, amanheceu para a mulher, porque amanhece para todo mundo. Cuidado com o que tu faz, vai amanhecer, pode ter certeza que vão descobrir, porque o diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Pegaram a mulher em flagrante, sim ou não? E vão matar ela pedrada, tudo crente, porque crente é especialista em pedrada. Estão levando a mulher quase nua, coitada, para fora dos muros da cidade, todo mundo com a pedra na mão, pedrada nela, hein? Vambora. Eu imagino que devia ter uns adolescentes, olhando a dona quase nua, dizendo: para quê, gente, matar a dona? Nossa, uma moça tão boa. Eu imagino as mulheres olhando e dizem: mata essa magrelinha mesmo, ladra de homem. Eu imagino os homens olhando e dizendo: prefiro não me envolver nisso. Deu nada com isso, não sei, nem conheço essa mulher. Eu imagino aquele já bem idoso dizendo: mata essa dona, meu tempo já passou. É só para você entender que o que a mulher está colhendo foi aquilo que ela. Olha só, todo mundo com a pedra na mão, vai tacar a pedra nela. Aí alguém falou assim: vamos levar essa mulher lá para Jesus. Para quê? Nós não precisamos da opinião dele, nós temos a lei de Moisés, vamos apedrejar. Rapaz, olha que ideia que eu tive agora. Vamos perguntar a ele se pode tacar pedra nela. Se ele falar que pode, a gente mata ela e volta e diz que foi ele que mandou, que ele prega amor, mas mandou matar a dona. E se ele foi lá para não apedrejar? Aí nós acusamos ele de blasfêmia e tacar pedra nele também. Alguém falou: genial, mata 2. Foram para lá, chegou lá, Jesus está lá, só ensinando. Aí vem a dona. Eu acho que a dona estava meio seminua, sei lá. Jesus não quis constranger, nem olhou, começou a escrever. Aí alguém falou: olha, Jesus, essa dona aí, ó, dá uma pedrada nela. Ela foi pega em adultério. O Moisés mandou tacar pedra nela. E o senhor, o que fala? Aí Jesus, já depois de tanto insistir, Jesus levantou e falou assim: aí, gente, aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Essa expressão, entenda bem, na lei dos judeus, para que o apedrejamento acontecesse, a testemunha ocular, ou seja, quem deu o flagrante, tinha que ser o primeiro a tacar pedra. O povo só podia tacar pedra depois que a testemunha que viu, e não podia ser uma só, tacava. Só que Jesus disse para essas testemunhas que para elas tacarem pedra não podia ter. Aí que a confusão generalizou, porque todo mundo tem. E aí todo mundo ficou olhando um para o outro. Taca aí, pô, você. Não posso tacar não, que eu estou devendo um dinheiro do cara ali, ó. Eu briguei lá com... Ih, rapaz, eu não posso tacar não. Aliás, eu nem sei o que eu estou fazendo com essa pedra. Nossa, nem vi isso direito. Quando eu cheguei lá, a mulher já estava até vestida. Olha só. Para todo mundo aquela mulher estava perdida, sim ou não? Menos para Jesus. Ela tinha que ser apedrejada, sim ou não? Fala sério. Sim ou não? Sim. Porque às vezes você tem que se lascar pelo que você fez. Você merece. Entendeu? Você não educou esse menino seu. Tinha que ter batido nele quando era pequeno. Porque a Bíblia diz: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. O que a Bíblia está falando? Bate nas crianças que elas são doidas, que ela fica boa. Estou falando de violência doméstica não, estou falando de disciplina. Quem aqui apanhou quando era pequeno? Aí, ó, você não ficou doido. Porque a Bíblia diz: bate nas crianças que a doideira vai embora. Faz tudo errado, vai casar, não olha para a parábola das 10 virgens. Está lá, a Bíblia falando como é que casa. Olha para as 10 virgens, 5 doidas, 5 certinha. Mas não quero saber a mulher, eu quero saber é o noivo. O noivo só vem para pegar a mulher de lâmpada acesa. Por que a Bíblia está falando? Não pegue ninguém no escuro. Aí a pessoa casa no escuro, não olha nada da pessoa. Nada, nada, nada. Mergulha na piscina para depois ver se tem água.
compra primeiro para depois ver se tem como pagar. Aí vem reclamar: pastor, minha vida está muito difícil, sabe? Vê aí onde é que eu errei. Esse dia eu fui olhar a vida de um cara, ele me narrou, eu falei: irmão, estou tentando ver onde você acertou. Que você errou foi para eu te dar 0, tá ruim. Te fazer uma pergunta: a mulher adúltera foi apedrejada? O menino endemoniado voltou para casa bom? O paralítico foi para casa andando? A filha daquela mulher ficou liberta? E Bartimeu voltou a ver? Deu certo para eles? Por que você acha que não vai dar para você? Por que justamente na sua vez Deus vai fracassar? Então eu preciso que você fique de pé e fala para quem está do seu lado: hoje o bagulho vai ficar doido. Linguagem carioca. Quero alguém do teclado, me ajuda aí, santo varão. Feche os seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor, segura, que a gente também não sabe quem está aí, olha lá. Feche seus olhos. Eu quero orar por você e quero te dar uma oportunidade. Feche seus olhos. Feche. Eu sei que nem todos se converteram no mesmo dia, mas eu sei que hoje pode ser o seu dia, a sua hora, o seu momento. O Jesus que curou Bartimeu, que libertou aquela menina, que fez aquele paralítico andar, que fez com que aquele garoto voltasse para casa liberto, e que aquela mulher ficasse livre daquelas pedradas, é o mesmo que está aqui. E se você acha que você veio aqui porque a igreja está fazendo 20 anos, o diabo teria te impedido se o motivo fosse esse. Você acha que você veio aqui porque o Eli Soares veio cantar aqui, o diabo teria te impedido. Você acha que você veio aqui porque o pastor Cláudio Duarte viria pregar, o diabo teria te impedido. O diabo só não te impediu porque Jesus resolveu que você estaria aqui hoje, e os planos dele não podem ser frustrados. Por isso, nessa hora, essa é uma igreja séria, onde ninguém quer te constranger. Mas se nessa hora você quer voltar para Jesus, ou você quer recebê-lo pela primeira vez, porque o culto vai acabar e nós não podemos ir com você, mas o Espírito do Senhor pode. Se você hoje quer voltar para Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto, você que hoje quer tomar essa decisão, ok? Levante sua mão. Isso. Levante sua mão. Isso. Eu estou vendo. Faz o seguinte: pastor, posso chamar aqui? Eu gosto de gente, eu gosto de tocar nas pessoas. Então eu vou trazer aqui em cima, tá, pastor? Você que está levantando sua mão, sai do seu lugar agora e vem aqui, perto de mim. Eu quero orar por você. Sobe por aqui, por essa escada, por aqui. Vem cá. Sai do seu lugar e vem aqui agora. Eu vou te esperar aqui. Isso. Vem para cá. Vem aqui pertinho de mim. Isso. Glória a Deus. Fica aqui pertinho de mim. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Isso. Feche seus olhos. Vai intercedendo. Vai intercedendo. Deus está quebrando as correntes. Deus está agindo e chamando pessoas agora. Eu sei que tem muita gente nesse lugar. Todo jugo é quebrado, toda insegurança cai por terra. O Rei dos Reis te espera nesse altar. Sai do seu lugar agora e vem para cá. Isso, pode vir para cá. Aleluias. Isso, é isso aí. Glória a Deus. Você que está em pé aí atrás, aí, ó, ficou desconfortável de pé, você não está aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui para falar com você. Se essa é a sua noite, saia daí de onde você está e vem para cá. Ele está aqui para te receber. Isso, vem cá, meu irmão. Isso, fique aqui. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Ele está aqui para te receber. Isso, vem para cá. Isso, ajuda ela a subir. Aí, vem para cá. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Se tiver, faz assim, eu espero você.
Acenda as luzes para mim, por favor. Tira a música só um pouquinho. Tira a canção só um pouquinho. Tem alguém aqui que nesse momento, pastor, eu travei, minhas pernas travaram, meu coração acelerou, minha boca secou, eu estou sem condições de me mover, o nervosismo tomou conta de mim. Se você está assim agora, levante sua mão e alguém vai buscar você onde você está, só se tiver. Levante sua mão bem alto, se você está assim. Aqui, eu tenho duas pessoas aqui, ó. Eu preciso que encoste nela aí. Pega aí e leva, porque tá difícil. Se não veio é porque estava difícil. Aqui, ó, pegue ele aqui, ó. Quero que traga ele aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra cá, segura ele, não. Isso, pega ele. Ele não estava brincando, não. Tem alguém aí assim ainda? Porque ninguém que entrou aqui hoje para receber Jesus vai sair daqui sem ele. Ainda dá tempo para você. Tem alguém aí? Levanta a mão bem alto. Eu estou vendo uma mão lá, é isso? Não. Lá, é isso? É, então faz o seguinte, toca aí, fica com a mão levantada que eu vou buscar você. Vem cá, campeão, não está completo sem você. Vem cá. Isso. Sua vida vale mais. Me ajude a conduzi-lo aqui. Isso, vem comigo. Você não vai ficar para trás. O Salvador te trouxe aqui nessa noite para mudar a história. Isso. Em nome de Jesus. Vem para cá. Isso. O Senhor te destrava. Me ajude aqui. Ele está todo travado. Isso, o diabo perdeu. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor falou, pastor, me perdoa aqui só um segundinho. Parece que eu vou contradizer, mas não é contradição não. Eu sei que isso aqui vai ficar registrado. Mas faz um favor, a gente tira foto de tanta porcaria e posta. Quero pedir autorização, pastor, para esse povo tirar uma foto do que Deus está fazendo aqui e postar na sua rede social hoje ainda. O que Deus está fazendo neste lugar. Pegue aí seu telefone agora. Pegue seu telefone agora. Isso, tire uma foto do que Deus está fazendo neste lugar. Vida, casamentos, famílias sendo restauradas. Isso, é Deus agindo, pastorzão, vem para cá. Vem para cá, pastor. Isso, tire, registre. Olha, que Deus abençoe. Amém? Pastorzão, vê se consegue uma cadeira para ele sentar, que ele estava todo travado. Ok? Bota ele no cantinho, a gente já ora por ele. Tá bom? Isso. Vamos orar, estenda suas mãos para cá, igreja. 20 anos, olha o presente. Deus acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Pai, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado por essa noite, por essas famílias. Nós abençoamos a cada lar representado e te entregamos essas vidas que te recebem. Ó Pai, em nome de Jesus, toma os teus filhos nesta noite, ó Pai, que entregam seu coração para ti. Ó Deus, escreva seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado, pois a decisão que eles tomam aqui irão trocar apenas por uma coroa no reino dos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, agora, e abençoamos os nossos irmãos com toda sorte de bênçãos. Hoje começa uma nova história na tua presença, no teu caminho, em nome de Jesus. Que o Senhor reine em cada coração, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor e fazer barulho.